Com 16 anos de idade, eu tive uma gravidez muito atribulada. Eu tinha fugido de casa, tinha engravidado, já estava passando por um processo ali bem difícil na minha vida, por escolhas minhas. Mas depois que a minha família soube, né, com quem que eu estava, com quem eu tinha fugido, eles tinham aceitado. Mas eu decidi que eu iria aceitar Jesus, que eu iria começar a ter uma vida de cristã. E eu comecei a ir para a igreja, né? Eu estava grávida de 1 mês. E, enfim, estava ali vivendo a minha vida. Com mais ou menos 1 mês de gestação, eu comecei assim, a passar muito mal mesmo. Eu tinha muitos enjoos, eu tinha fraqueza, né, por não conseguir comer. Passei muito mal e consegui segurar essa gestação até o 4 mês. Com o 4 mês eu tive um aborto espontâneo, aonde eu sofri muito, né, pelo fato também de ter sofrido agressão psicológica dentro do hospital, né, aonde os médicos me acusavam de eu ter abortado aquele bebê. Enfim, eu sofri demais. E quando eu fui no médico para saber o que tinha causado, né, aquele aborto espontâneo, o médico falou que tudo que podia ser era uma malformação do bebê e o corpo teria ali expulsado. Beleza. Precisei fazer uma ultrassom e o médico marcou e eu fui. E chegando lá no dia da ultrassom, eu descobri que eu tinha miomas dentro do meu útero e eu precisava talvez de uma cirurgia. Desde pequenininha, quando eu virei mocinha, né, com meus 12 anos eu virei mocinha, o meu fluxo de sangue, ele era muito forte, né? Era muito desconfortável para mim aquilo não era normal e para minha mãe também não era. Mas depois eu descobri que era devido a esses miomas que eu tinha no útero. Eu sentia muita cólica, esses fluxos de sangue descia com coágulos de sangue, era bem desconfortante e eu precisava de uma cirurgia. Mas como uma cristã nascida num berço evangélico, aonde eu já ouvi e presenciei vários testemunhos, eu queria ser curada. Tem muita gente, né, que tem uma doença e fala: "Ah, eu preciso ir na farmácia, eu preciso comprar esse remédio para mim ser curada". Eu naquele momento eu não queria o jeito mais fácil. Porque assim, você tomar um remédio é um jeito mais fácil, mas eu queria ser curada. Comecei a ir em busca da minha cura. Comecei a ir para a igreja, eu louvava muito, eu adorava muito, porque eu ouvia dentro da igreja que o seu milagre ele chega na hora enquanto você está adorando, correto? Mas na minha trajetória, na minha caminhada, indo muito ali para a igreja, eu comecei a me enfraquecer. Comecei a desanimar, não senti vontade de ir na igreja porque eu via todo mundo recebendo as suas bênçãos, eu via todo mundo feliz e acontecendo milagres, e para mim era como se nada tivesse acontecido. Eu estava triste, questionando a Deus o porquê que eu tinha perdido aquele bebê, se eu estava com mioma, por que que ele permitiu que eu engravidasse, porque eu queria muito aquele filho, mas eu queria ser curada. E naquele momento de murmuração, porque eu estava reclamando e murmurando, cheguei ao ponto de achar que eu não queria mais saber de Deus. E dentro do meu lar, num dia de sábado, eu olhei para o meu marido e eu falei assim para ele: "Olha, eu não quero mais saber de Deus. Eu não vou mais na igreja, nem que se Jesus batesse na minha porta, eu vou para a igreja". Eu falei desse jeito. O meu marido, na época, né, que hoje eu não sou mais casada com ele olhou pra minha cara e falou assim: "Pesado isso que você disse". Eu falei: "É isso mesmo. Nem se Jesus bater na minha porta, eu vou pra igreja hoje". E naquele momento, alguém bateu na porta, eu levei um susto, eu falei: "Meu Deus". Era o pastor da minha igreja, que como a gente morava ali longe da igreja, a gente não tinha um meio de transporte, né, que era o carro. O pastor sentiu no coração de ir lá, né, buscar a gente pra gente poder ir na igreja. E ele tentando me convencer e eu falando: "Não, eu não vou pra igreja, não tô com vontade de ir pra igreja e hoje eu não vou". Ele: "Não, irmão, vamos lá, eu vim buscar vocês não vão fazer satisfeito". Eu falei: vou fazer satisfeito, eu não quero ir pra igreja e eu não vou". E realmente, naquele momento, o pastor não conseguiu me convencer.
E eu me lembro que eu fui dormir normal e acordei, gente, assim, com um sentimento dentro de mim. Com um sentimento tão grande de ir pra igreja. Eu falava, eu preciso ir cultuar hoje, eu preciso ir pra igreja. E naquele sábado, né, que era o dia de culto, uma tia minha que morava muito longe, ela tinha ido me visitar. E quando ela ia visitar a minha mãe, no caso, né, quando ela sempre ia visitar a minha mãe, a gente gostava muito da presença ali da minha tia. E eu sabia que ela ia pra igreja. Eu falava, nossa, eu queria ir na igreja e agora minha tia tá aí. Ah, eu vou pra igreja. Só que ninguém sabia que eu tinha falado que eu não queria mais ser crente, que eu não queria mais saber de Deus. Mas o inimigo, ele é acusador, né? E começou ali dentro de mim, ai, que coisa feia. Onde você falou que não queria ser crente. E hoje você tá aqui. Sabe o que eu fiz? Eu entrei dentro da igreja muito envergonhada, como se alguém tivesse ouvido, né? Mas eu sabia que Deus tinha me escutado e o inimigo também me escutou, porque ele tava ali me acusando. Eu sentei no último banco. A igreja era bem pequenininha, sabe? Tinha um corredor de cadeiras aqui, de 2 cadeiras aqui, e um corredor de 4 cadeiras aqui, e o corredor no meio. E eu sentei lá atrás, bem perto do banheiro, como se eu tivesse assim, como se todo mundo soubesse aquilo que eu tinha falado. E eu fiquei lá no cantinho, eu falei, ninguém precisa saber que eu estou aqui. Enfim, o culto começou e foi muita glória a Deus, muita aleluia. E de repente, uma irmãzinha, sabe aquelas irmãzinhas do manto? Aquelas irmãzinhas que usa coque no cabelo e uma saia arrastando no chão, aquelas bem usadas. Ela teve a oportunidade e essa irmã começou a entrar em mistério, falar em línguas estranhas. E lá do altar essa mulher me olhava, a gente até me arrepiando. E lá do altar essa mulher olhava pra mim e ela falava em línguas estranhas, ele olhava pra mim e eu abaixando a cabeça, eu falava, Jesus, tem misericórdia. É hoje. Comecei a sentir e de repente aquela irmã me chamou pelo nome. Era Deus, gente. Eu via Deus ali nela, assim, falando comigo. E ela falava assim, Jéssica, eis que o Senhor teu Deus manda te dizer. Sabe por que você está aqui na casa dele hoje? E eu já comecei a chorar, né, gente? Toda vez quando eu lembro disso, me bate uma emoção muito grande, gente, porque isso é muito forte que aconteceu e que Deus falou pra mim, né? Ele falou assim, sabe essa vontade que você teve de vir aqui na igreja hoje? Você acha que foi você que veio? Fui eu que te trouxe. Eu te trouxe pra falar 2 coisas. A primeira, que ontem você disse que nem se eu batesse na sua porta, você viria pra casa de Deus. Gente, na hora que ela falou isso, tem certas coisas que você fala, ah, foi fulano que falou. Tem outras coisas que você fala, foi Deus que falou, porque eu não tinha falado pra ninguém. E aquela irmã falando aquilo que eu tinha falado, que nem se Deus batesse na minha porta, eu iria pra igreja, e ela falou isso. Deus manda te dizer, mesmo quando você se depara falando que nem se eu batesse na tua porta, você viria pra igreja, o que você está fazendo aqui hoje? Fui eu, o Senhor teu Deus, que te trouxe. E ele teve misericórdia de você, minha serva, porque mesmo quando você não merecia, Deus, ele enviou o seu único filho para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. E sabia que naquele ano, eu iria precisar dele. E que mesmo que se eu caísse, ele levantasse. E aquela irmã olhou nos meus olhos e ela disse assim para mim, Deus manda te dizer que essa doença que você tem no seu ventre, você está sendo curada agora. Gente, eu me arrepiei todinha aqui, ó. Gente, naquele momento eu comecei a chorar e eu comecei a sentir um calor dentro da minha barriga. Tipo, não é um calorzinho, não é um calorzinho assim, sabe? Não é um calorzinho assim. Gente, eu comecei a sentir como se minha barriga estivesse pegando fogo. Não tipo ardendo, mas aquela quentura, sabe? Tava um dia normal, assim. Um dia normal não, sabe assim... Sabe aquele dia que você não tá com frio nem com calor? Um dia normal. E eu chorando muito, eu comecei a sentir como se minha barriga queimasse muito. E eu sentia que naquele momento eu estava passando por uma cirurgia do céu. Gente, minha barriga queimava muito, muito, muito mesmo. E eu fui pra casa ali renovada,
sentindo que Deus tinha falado comigo. E quando eu marquei o médico de novo pra mim poder ir, pra mim poder fazer a ultrassom, o médico tinha perguntado pra mim se eu tinha tomado os remédios, né? E eu falei que não tinha tomado. E aí ele falou assim, então seu mioma deve estar bem maior, né? E quando ele viu na ultrassom não tinha nada. E ele falou assim, nossa, parece que eu tô comparando duas ultrassons aqui, parece que é de outra pessoa. E eu falei assim, eu fui curado por Deus. Ele falou assim, ah, tá explicado. É crente, né? É porque é isso que os médicos falam. E eu falei, sim, eu sou. E é isso, gente, o vídeo de hoje. Esse vídeo é para que o nome de Deus seja glorificado. Eu fui curada de um mioma no meu útero. Já fui curada também nos meus ovários. Meu útero foi muito perseguido, viu, gente? Mas é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor. Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu conto um testemunho que aconteceu comigo. Sim, gente, eu tô cheia, ó. Sou cheia de testemunhos. Gravei o vídeo anterior e eu lembrei, né, de que eu também tinha sido curada de um mioma, já tinha sido curada dos meus ovários também. E eu não precisei tomar nenhuma medicação. Fui curada, gente, dentro da igreja. E na época eu tinha os exames pra poder comprovar que no meu útero tinha miomas e que tinha sumido, né? E Deus tem sido tão maravilhoso assim comigo que mesmo eu não merecendo, na minha rebeldia eu falei aquilo, eu não merecia, né, gente, ser curada. Mas não é por merecimento, e sim pela graça. Naquele momento, a graça de Deus me alcançou e mesmo eu não merecendo, eu fui curada. Só que Deus sabia que no dia de hoje eu ia estar aqui contando esse testemunho pra você. Pra dizer pra você que está passando por esse processo, muitas das vezes você não pode ter filhos. Eu não podia ter filhos. Eu tinha um mioma no meu útero que permitia até que eu engravidasse. Eu tinha um fluxo muito grande de sangue. Eu tinha cólicas horríveis. Se eu engravidasse, eu perdia o bebê. E eu ia precisar passar por uma cirurgia ou tomar remédio. Porém, eu corria risco de perder o meu útero e ser mãe ia ser, assim, um sonho frustrado. Mas Deus me curou e Deus permite tudo isso, gente, para que eu possa servir de testemunho para alguém. Se você acha que o seu problema, você não pode ser mãe, que você não pode, Deus pode te sarar. Você tem fé para isso? Se você não tiver, faz uma oração sincera, fala, Senhor, eu sei que a sua palavra diz que eu preciso ter fé para agradar a ti, mas a sua misericórdia é maior que tudo, Pai, e me cura disso. Eu quero ser mãe. Sei que muitas mulheres pensam em ser mãe, né? Mas eu fiz esse vídeo para que o nome do Senhor seja glorificado e que a sua fé seja acrescentada, tá bom? Mas é isso, meus amores, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Deixa muito like, se inscreve, compartilha esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra, que precisa ouvir esse testemunho, tá bom? Conto muito com vocês. É isso, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo.